Capítulo 1. O anjo e a abertura dimensional. Estávamos prontos para orar ao Senhor. Sentimos que deveríamos buscar a presença de Deus. Nossos sentidos nos alertavam de que algo estava por vir. Era como uma sensação de fome e de sede, como se algo faltasse e só Ele pudesse nos mostrar o que era. Ainda que tudo indicasse que nossos ministérios e chamados estavam prontos para serem lançados em um tempo profético, não dimensionávamos o que viria a seguir. Muitas palavras haviam sido entregues a nós em diversas cidades. Até na rua, em outros países, se achegavam pessoas que profetizavam sobre nós as grandes maravilhas que o Senhor faria conosco, e Ele estava pronto para cumpri-las. Abre-se a porta. Orávamos e de repente vi que, paralelamente, a porta de entrada principal da casa, outra porta se abria e por ela entrava um anjo vestido com vestes de guerra. Seu rosto era firme, forte, tinha uma expressão de quem sabe exatamente o que vai fazer e que tem pouco tempo para executar a tarefa. Mostrava dureza no seu semblante e seus olhos pareciam transmitir a força que se via em seu corpo. Conservava no rosto e em várias partes do seu corpo marcas, cicatrizes que falavam sem palavras que havia estado em muitas batalhas. De grande estrutura, suas vestes eram semelhantes às de um soldado romano, suas sandálias e couraça eram todas de couro, pendurada em seu lado esquerdo, uma grande espada. Quando o vi, imediatamente veio sobre mim um grande temor e não soube distinguir se era ou não parte do exército do Senhor, pois ainda que tivesse visto muitos anjos, normalmente eles vestiam túnicas brancas e sua presença era serena e transmitia a paz. Por outro lado, os demônios e principados que eu conhecia até então, todos tinham mais deformidades do que alguém possa imaginar. Assim que levantei um dos meus joelhos, me preparando de imediato para levantar e brigar, e enquanto pegava a espada do Espírito para guerrear, gritei: "És um dos nossos ou és contra nós?" O anjo que entrou fez ouvir a sua voz potente: "Filho do homem, você disse coisas profundas que não entendes e pediste o que não compreendes, e Jeová dos exércitos me enviou a ti." Quando ele falou aquelas palavras, lembrei-me de que há uma semana estava em casa olhando para o céu e o vi tão intenso e pensei: por que ainda não se concretiza o mistério às nações e algumas das promessas se retardam? Na minha razão, perguntei: será que no dia em que Deus me deu um anjo, Ele me deu um pequenininho e é por isso que é tão difícil vencer? Talvez o que preciso é que Deus troque o anjo que Ele designou para mim. Pode ser que o anjo não seja para guerrear e não tenha patente para batalhas maiores. Será que é isso? Reconheço que foi um momento de ignorância, de divagar com a mente, algo que nem prestei atenção e nem pensei mais. Já tinha me esquecido daquele assunto, mas quando vi esse anjo que entrou e falou, então compreendi imediatamente, ou melhor, vi que era disso que eu falava, e então pensei: veio me matar. Deus enviou um anjo para me exterminar pela minha burrice. E o anjo continuou dizendo: "Filho do homem, você disse coisas muito profundas, que não entendes, e pediste o que não compreende." Me olhou fixamente e continuou: "E Jeová me enviou a ti." Eu estive em Israel, continuou dizendo o anjo, e mencionou vários lugares da terra, incluindo o continente americano. À medida que ele falava, eu via como ele combatia nos céus e na terra, o quanto tinha brigado e conduzido exércitos inteiros à vitória sobre nações. Vi seu valor, sua força, sua habilidade, sua persistência e a maneira como ele carregava a espada de Jeová e como sua mente hábil planificava as guerras para o Senhor.
Seu valor para as batalhas dava-lhe honra entre os anjos. Era um capitão dos exércitos celestiais, tendo sua patente maior do que a de outros valentes como ele. Era um anjo guerreiro, aprovado em centenas ou talvez milhares de batalhas. E agora Jeová o havia enviado a mim. Muitas vezes você me viu dessa maneira, e sua aparência mudou para uma mais dócil diante dos meus olhos, e com vestes brancas resplandecentes, com uma espada na bainha ao seu lado esquerdo, amarrada em um cordel dourado, e então o reconheci. Era o anjo que tantas vezes havia visto junto a mim. Ainda meu entendimento não havia despertado. Na minha mente infantil, pensava que talvez a limitação que havia no ministério não fosse por razões pessoais, nem se devia ao fato de que estava desejando um ministério maior do que me havia sido designado. Hoje, olho para trás e me envergonho. É como se Deus, que desenhou todo o universo e nos predestinou desde a fundação do mundo para cumprir nosso chamado, não soubesse das grandes guerras das quais deveria participar. É como se no momento em que havia designado um anjo para servir o ministério, tivesse se equivocado e dado alguém menor do que as exigências do ministério, se é que um anjo pode ser menor, mas neste dia compreendi o quão equivocado havia sido o meu pensamento. Quando conheci a grandeza do Senhor, temi morrer naquele dia. Acredito compreender a expressão do profeta Isaías quando, estando na presença do Senhor, disse: ai de mim, que sou homem morto. Isaías 6, versículo 5. Em algumas ocasiões, enquanto adorava ou estava sob a unção de Deus, por muitas vezes em diferentes cidades, havia visto esse anjo e me lembrei de quando recentemente o havia visto na Costa Rica e em Buenos Aires. Enquanto recebia a ministração, ele havia estado ali presente. Continuava a vê-lo como nos momentos importantes em que iria receber a grande ministração do Senhor, e o via na plataforma, na minha frente, sem dizer nenhuma palavra. Calmo, com sua espada embainhada, algumas vezes eu até falava com ele, mas sem resposta. Sempre com seu olhar atento, transmitindo paz e segurança, como que me observando, talvez cuidando de mim. Subtítulo: O anjo e sua missão. Retirou minha atenção de meus pensamentos com suas palavras. Mas agora me verás assim. Disse isso e de repente mudou a sua aparência de novo e tornei a sentir o temor em sua presença por conta da profunda santidade, e sabia que estava em uma missão importante para ele e que se apresentava em sua máxima força. Fez-me ver como havia estado junto a mim em várias ocasiões, em muitos lugares, havia se apresentado com uma aparência mais dócil. Por anos esperava o tempo do Senhor, a quem esteve pronto para começar a missão. Vi enquanto desembainhava a sua espada e a alçava aos céus, gritando o nome do Senhor e liberando a glória do Senhor que emanava dele. A sua força, o seu poder e a sua santidade eram imponentes. Podia apenas respirar em sua presença. Era tão imponente que pensei: se só o anjo do Senhor é assim, tremendo. Estou seguro de que em sua majestade Deus pode entregar seu poder aos seus anjos. Em um dia, o inferno inteiro seria destruído diante do poder que saía desse ser. Seguramente os principados de toda a região estavam tremendo. Vi literalmente milhares de demônios e principados que perdi a conta, mas nunca havia sentido tanto temor, não medo, mas temor por conta da santidade de Jeová que saía desse ser. Então ele falou comigo e me disse seu nome e como Deus o havia criado dentre as chamas de fogo e do que se tratava a missão que teria entre as nações. Colocou sua mão direita no peito e tirou, de debaixo de suas vestes, um rolo de couro, atado com uma fina tira, também de couro, todo escrito: Tenho aqui os planos e estratégias de Deus para as nações e o que Ele está disposto a entregar nos tempos vindouros. Quando ele me disse aquilo, vi na minha frente como que diversas dimensões se abrindo uma a uma,
E em cada uma delas havia diferentes projetos de Deus para diferentes nações. Via como entravam e saíam presidentes de países, a economia das regiões, a religião, o clima e etc. Eram muitas dimensões e em cada uma delas haviam muitas outras coisas. Todas aquelas revelações estavam dentro daquele rolo. Olhá-lo era como cair dentro dele, como se ele fosse um grande poço com uma força atrativa inimaginável. Era só olhá-lo para ser submerso nessas dimensões. Era o conhecimento puro, não só de agora, mas todas as perguntas e acontecimentos se respondiam nele. Que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, segundo a força da glória. Colossenses capítulo 1, versículos 9 ao 11. Em um rolo de conhecimentos dimensionais superiores à ciência estava a sabedoria dos tempos. Meu espírito entrava por uma dimensão e saía por outras, todas interconectadas entre si para que pudessem ver umas às outras. Corpo, mente e alma não suportavam tanta revelação e em meio a tantas visões apenas vi quando o anjo deslizou rapidamente em minha direção. Ele levantou sua mão enquanto eu estava no chão e consegui ver quando sua mão com o rolo foi levantada e desceu sobre a minha cabeça. Senti clara e poderosamente quando a sua mão adentrou a minha cabeça e quando tirou sua mão do meu crânio, não havia mais rolo, sabia que ele havia ficado dentro de mim. Meu corpo foi impulsionado para trás como quem coloca a mão na tomada. Não podia me conter, parecia que me desfazia pela unção, mas minha mente estava repleta, cheia do conhecimento do Senhor. Que maravilhoso sentir a ciência, a sabedoria, os tempos de Deus, sua eternidade sendo revelada a nós. Qualquer coisa que eu perguntava era respondida imediatamente. O anjo me sustentou com o seu braço esquerdo e sua mão direita sustentou minha mão, tomou meus dedos e falou, liberando múltiplas unções. Deu-me as diretrizes para trabalhar nas nações e depois glorificou o Senhor. E então o vi sair de novo. Foi algo tão glorioso que os que estavam comigo ficaram sob a unção. Eles podiam sentir a santidade e o temor do Senhor. Sabiam que algo estava acontecendo, mas não podiam compreender a imensidão do que acontecia. Queria dizer a eles, contar-lhes, mas não conseguia. Só podia adorar, chorar, rir diante do Senhor por causa de sua vinda. Tinha uma grande responsabilidade com o Senhor e com o mundo e teria que dedicar a vida, a força e o tempo para cumprir essa missão e não falhar. Queria dizer a todo mundo, mas como poderiam compreender? Queria conciliar a vida real com o projeto de Deus, fazer mudanças, encontrar muitos caminhos e veredas para estabelecer o que Deus queria fazer, porém ainda não conhecia todo o caminho que deveria andar, mas agora estava seguro de que Ele cuidaria de mim. Não era a minha força que lutaria ao meu lado. O Senhor enviaria seus exércitos quando fosse necessário. Ele me ensinaria e me conduziria no seu caminho. Quantas vezes tinha sentido a inspiração do Espírito, sua suave voz guiando, animando, agora podia compreender de maneira privilegiada como ele opera, como tem pressa, mas ao mesmo tempo pode esperar pacientemente o tempo até que tudo esteja pronto. Agora eu conhecia o seu poder, via a sua imensa sabedoria e a maneira como ele estava alinhando todas as coisas em todos os continentes, como conduzia a política, a saúde, a religião e etc. Nas nações e tudo estava sob o seu controle. Via a glória do Senhor e agora tinha uma arma para a guerra, a revelação. O conhecimento do Senhor e a sua vontade de que os planos e as estratégias fossem revelados às nações. Este livro trata disso. Estamos conhecendo a revelação das dimensões espirituais, abrindo o espírito de uma geração que tem fome do profético, pois a chuva do espírito dos profetas tem caído. Despertem, profetas das nações. Despertem, amados do Pai, pois é chegada a hora da revelação, a hora dos profetas.
O tempo das conquistas chegaram. Deixem de esperar. É tempo do cumprimento do que já foi anunciado. É o tempo do Espírito. Deus tem aproximado seu reino de nós tão perto como nunca antes. As dimensões estão mais perto do que se acredita. E há um mundo cheio de tesouros, de armas espirituais poderosas para estabelecer o reino entre as nações. Os profetas desta geração têm a responsabilidade de entregá-las às igrejas, de treinar o espírito de outros profetas para a grande batalha jamais vista, a batalha final. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Apocalipse 22, versículo 6. Amém.